Oi, gente, tudo bem? Professor Michel, mais uma vez com vocês aí, estamos juntos para mais uma aula, hoje sobre pensão por morte. Vamos falar aí da pensão por morte no regime geral de previdência social. Que tipo de benefício que é esse? Quem é esse? O que é essa pensão por morte aí? Como é que funciona? Previsão, artigo 201, inciso 5 da Constituição Federal, artigo 74 a 79 da Lei 8.213 de 91, 105 a 115 do Decreto 3.048 de 99. O que é a pensão por morte? É um benefício previdenciário que é concedido para os dependentes do segurado em decorrência do falecimento deste. De quem? Do segurado. Quem tem direito? Dependente de qualquer tipo de segurado. Ordem de pagamento pela tabela de classes. Ordem de pagamento. Primeira classe, cônjuge, companheiro e filhos. Segunda classe, pais. Terceira classe, irmãos. Maiores e menores inválidos. Os menores, né? E os maiores inválidos. Mas a questão que eu deixo para vocês, já salta aos olhos, é a qualquer tipo de segurado. Tudo bem? Então, beleza. Quem são os segurados? Quem são os segurados? Segurados. Nós temos o segurado obrigatório, vocês já sabem, de cor e salteado quem são. Né? Dentro dos obrigatórios, a gente vai dividir ele em empregado e contribuinte individual, empregado doméstico e avulso. Né? Tudo bem? Beleza? E aí nós temos o segurado facultativo, certo? Temos o segurado de baixa renda, segurado especial, não temos isso? Já vimos, tudo bem? Temos ali também o segurado rural, não é? Que é o segurado especial ou trabalhador rural, que aí ele está dentro da modalidade obrigatório, tudo bem? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Esses são os segurados. Então, qualquer tipo de segurado. A pessoa paga o INSS como facultativo. Se ela morrer, o filho, a viúva, eles terão direito à pensão? Sim. É errado a ideia de imaginar que a pensão por morte é só para aquele segurado empregado. Né? Não é esse. Em que pese o jargão popular é de que só tem direito se ele tivesse com carteira registrada, pensão por morte, se fosse empregado, está errado. Não é isso. Porque a pensão por morte ela é concedida para os dependentes de qualquer tipo de segurado. Qualquer tipo de segurado. Qualquer tipo de segurado. Então, quem são os segurados? Aí vocês já viram nas aulas primórdias, no começo da pós. Quem são os segurados? Já aprenderam isso. Um segurado de baixa renda gera a pensão por morte? Gera a pensão por morte. Segurado especial. Gera a pensão por morte? Gera a pensão por morte. Não, ele é... ele não é empregado, ele... trabalhava como pintor, prestava serviço na empresa. É prestador de serviço. Não é empregado? Então ele é individual. Tudo bem? Se ele é individual, tem direito à pensão por morte, os dependentes têm direito à pensão por morte. Simples assim. Tá? Simples assim. Vamos lá então, ó. Quem são os beneficiários? Está lá no artigo 16 da Lei 8.213. O professor Carlos já passou isso daí para vocês. Eu só vou recapitular aqui para a gente poder, para que possamos, na verdade, né? Para a gente poder, não, tá feio assim. Para que possamos tratar aí das particularidades da pensão por morte. Só recapitulando. Artigo 16 da lei. Quem são? Primeira classe, o cônjuge, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Segunda classe, os pais, deve comprovar dependência econômica.
Terceira classe, o irmão de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, e deve comprovar a dependência econômica. Tudo bem? Particularidades. O parágrafo 2º do artigo 16, ele traz o conceito de equiparação do enteado e o menor tutelado como filho. Então, o menor tutelado e o enteado têm direito à pensão por morte? Tem. Eles são equiparados a filho, porém, precisarão comprovar dependência econômica. Então, o menor tutelado e o enteado têm direito à pensão por morte? Tem. Porém, deverão comprovar a dependência econômica. Eles são equiparados a filho, desde que dependam economicamente do instituidor do benefício. Quando falamos de pensão por morte, e aí auxílio reclusão também, quando falamos disso, nós temos que saber assim, ó. De um lado eu tenho o segurado, tudo bem? E aqui eu tenho os seus dependentes. Quando falamos em pensão por morte, ou vou escrever também aqui, não vou falar dele hoje, mas vai ser matéria da minha aula, ou auxílio reclusão, nós trocamos a figura de segurado para instituidor. Instituidor. Por que instituidor? Porque o segurado é o que está instituindo o direito dos dependentes de gozarem dos benefícios. Quais benefícios? Pensão por morte, auxílio, reclusão. Quando que o segurado vai instituir direito para os seus dependentes? Quando este instituidor for acometido de duas situações: morte e reclusão. Morte, ele vai instituir para o seu dependente um benefício de pensão por morte. Reclusão, ele vai instituir para o seu dependente auxílio reclusão. Lembrando que, no momento do fato gerador, o segurado precisa ter qualidade de segurado. Tudo bem? No momento do fato gerador que gera pensão por morte, o segurado e instituidor precisaria ter qualidade de segurado. Certo? Não só isso. Ou melhor, não exclusivamente qualidade de segurado. Ele pode morrer sem qualidade de segurado, porém, com o direito adquirido a um benefício, ele não exerceu. Eu vou falar isso adiante, fiquem tranquilos. Então, a princípio, o que nós precisamos saber? Que o segurado, ele passa a ser instituidor de benefício. Por que instituidor? Porque ele está instituindo direito. Ele está constituindo direitos para pessoas
que estão ligadas indiretamente ao INSS. O segurado instituidor, ele institui direitos a pessoas que são seus dependentes, os quais dependentes estão ligados indiretamente ao INSS. Por quê? Para os dependentes terem direito ao benefício, do instituidor, o segurado e instituidor deve manter relação com o INSS. Deve manter relação com o INSS. E essa relação nós chamamos de qualidade de segurado ou direito adquirido. Ou direito adquirido. Tá? Beleza? Então, é por aqui que começa. Como é que o filho vai ter direito à pensão por morte? Primeiro tem que ser filho. Tudo bem? Opa, ele é filho? É. Evento determinante de morte aconteceu? Aconteceu. Filho, morte. Tem qualidade de segurado? Não. Não tem direito à pensão. Tem direito adquirido? Tem. Ok. Tem direito à pensão. Tudo bem? Ou não? Então, vamos lá. Certo? O que institui o direito ao benefício são requisitos, ou melhor, podemos chamar de condições ou pressupostos intrínsecos do benefício previdenciário. E eu vou mostrar para vocês. Que parece que é simples, né? E não é. Parece que é simples e, na verdade, não é. Não é simples. Vamos lá. Beleza? Vamos continuando. Menor tutelado, né? Ele é equiparado a filho, tá bom? Então está lá no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma do regulamento. São 2 requisitos para equiparação. Primeiro, que o segurado instituidor do benefício, né, reconheça ou declare que ele é seu enteado. Agora, como é que eu declaro isso daí depois de morto? Não tem como, né? Tem que comprovar que ele era enteado e dependente. Certo? Então, é declarado pelo segurado e mais a comprovação da dependência econômica. Tudo bem? Menor tutelado para fins previdenciários são os previstos no artigo 1728 do Código Civil. Os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes, em caso de os pais decaírem do poder familiar. Quem são os menores tutelados, né? Então, Código Civil 1728. Então, vamos lá. Presta atenção. Aqui com nós. Aqui comigo. Requisitos. Requisitos
para a pensão por morte. Requisitos do segurado. Segurado / instituidor. Qualidade de segurado. Certo? Qualidade de segurado na época do óbito. Dos dependentes. Dependentes. O que tem que ter? Qualidade de dependente.